Queridos irmãos e irmãs, com muita alegria celebramos hoje a grande solenidade de Pentecostes. Com esta solenidade, nós encerramos o tempo da Páscoa. Estamos a exatamente 50 dias após a Páscoa de Jesus, e o Pentecostes é exatamente isso: a descida do Divino Espírito Santo sobre a Virgem Maria e os apóstolos reunidos no cenáculo de Jerusalém. Jesus, no seu discurso de despedida, ele estava se despedindo dos seus, dizendo que ele iria voltar para a casa do Pai, de onde ele saiu, ou seja, do seio da Santíssima Trindade, mas que de lá ele enviaria o Espírito Santo, como ele nos afirma no Evangelho de São João. Rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que habite em vós para sempre. Olha que belíssimo isso, né? Dizer que o Espírito Santo habita em nós para sempre. Mas infelizmente, atualmente, nós temos uma grande dificuldade de nos relacionarmos com a pessoa do Divino Espírito Santo. Primeiro, porque muitas vezes nós não conhecemos o Espírito Santo, não sabemos quem ele é. E segundo, porque nos falta essa intimidade com a pessoa dele, nos falta essa docilidade. Por isso que é sempre bom se recordar que, ao longo da história da teologia, ou da história da igreja, o Espírito Santo ficou conhecido como o grande desconhecido. E não era para ser assim. Porque quem age, quem sustenta a igreja, é o Espírito Santo. Por isso o Papa São Leão Magno vai dizer que o Espírito Santo é a alma da igreja. Porque se não fosse o Espírito Santo de Deus, a igreja já tinha caído. Então ela não cai porque ela não é uma realidade humana, ela é uma realidade divina. E quem segura é o Espírito Santo. Muitas vezes nós sofremos por antecedência. Ah, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, agora vai ser o fim da igreja, vai vir um papa que vai fazer isso, um bispo que vai fazer isso. Calma, calma, calma. O Espírito Santo não tirou férias da igreja. Nós temos que ter fé, temos que confiar que Ele vai conduzir a igreja até o fim dos tempos. Como o próprio Cristo disse, né? As portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Pois bem, poderíamos nos perguntar quem é o Espírito Santo. Santo Agostinho nos diz que, desde toda a eternidade, antes de todos os séculos, o Pai amava o Filho e o Filho amava o Pai. E ele vai dizer que esse amor que um tem pelo outro é a pessoa do Divino Espírito Santo. E por isso, São Gregório vai resumir Santo Agostinho dizendo o seguinte, que o Espírito Santo de Deus é amor. Aí nós temos que lembrar que esse amor, esse Espírito é uma pessoa. E o que é uma pessoa? Um ser dotado de inteligência e vontade. Porém, essa pessoa não é uma pessoa humana como nós. Essa pessoa é uma pessoa divina, assim como o Pai, assim como o Filho. Portanto, o Espírito Santo é Deus, é o próprio Deus. Estamos vendo aqui o mistério da Santíssima Trindade. Não são três deuses, é um Deus que se manifesta em três pessoas: no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Na próxima semana quero me aprofundar nisso, que será a solenidade da Santíssima Trindade. Mas a teologia trinitária, ela nos ajuda a compreender exatamente isso. Por que que Deus é trino? Poderemos nos perguntar. Resposta, porque assim Ele se revelou. Já estou adiantando a homilia da semana que vem. No início da criação, nós vemos Deus Pai, aquele Deus que está fora. Depois, na encarnação, nós temos Deus Filho, o Deus que habita no nosso meio. E em Pentecostes, a solenidade de hoje, como acabei de ler para vocês, rogarei ao Pai que Ele vos dará outro Paráclito, para que Ele habite em vós para sempre. Ou seja, em Pentecostes, nós não temos mais o Deus que está fora,
o Deus que está no meio de nós, mas o Deus que está em nós, o Deus que está presente em nossas almas, em nossos corações. Por isso, um autor espiritual, Alex Rialdi, nos diz o seguinte: o amor do Pai e do Filho, que é o Espírito Santo, é um amor substancial, imutável e eterno. E é o próprio Deus, tal como o Pai e o Filho, pois tudo que há em Deus se identifica com a natureza divina. É com esse amor infinito, imutável e soberanamente perfeito que o Pai nos ama e ama cada um de nós no seu Filho, por maior que seja a nossa miséria. Meus irmãos e minhas irmãs, nós não temos noção disso que eu acabei de ler. De afirmar que o amor de Deus é um amor divino, é um amor soberano. E é com esse amor que Deus nos ama. É com esse amor que Deus quer nos amar. Não importa o tamanho das nossas misérias, mas é com esse amor que Deus nos ama. E é com esse amor que Deus quer nos transformar. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Ontem na missa da vigília, que era outra liturgia, eu dizia exatamente isso. Que uma das consequências do pecado original na nossa vida são as paixões. Os pecados e as paixões, elas nos deixam cegos. Apaixonados, nós não conseguimos pensar direito. Na cegueira, nós não enxergamos a realidade como Deus quer que nós a enxerguemos. Por exemplo, quando nós passamos por uma provação, por uma dificuldade, qual que é a reação nossa? Muitas das vezes reclamamos, por que estou passando por isso? Eu sou uma pessoa boa, vou à missa todo domingo, devolvo o meu dízimo, não faço mal para ninguém, aquele dali que não presta, não acontece nada, está feliz. É uma pessoa que está com um pensamento carnal, ela está olhando para a realidade a partir de um olhar mundano. Então o que ela precisa? Ela precisa da iluminação do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo nos ilumina, nós sofremos, nós sentimos, mas aprendemos a passar por tudo aquilo no silêncio, aceitamos o sofrimento, se aquilo é da vontade de Deus, se aquilo é para nossa santificação, se aquilo é para chegar até o céu. Ah, padre, mas eu não aceito. Você não aceita porque você tem um coração mundano, um coração carnal. Ou seja, você não pensa de um modo sobrenatural. E é por isso que temos que pedir o Espírito Santo. Na direção espiritual, eu sempre indico para as pessoas que ao levantarmos da nossa cama, a primeira coisa que devemos fazer é rezar a oração do Vinde Espírito Santo e juntamente a oração da Ave Maria, porque ela é a esposa do Espírito Santo. Fazer essa prática tão simples, mas ao mesmo tempo tão profunda, porque você está consagrando o seu dia ao Divino Espírito Santo e pedindo para que Ele te inspire, para que Ele te conduza, para que Ele te ilumine. O Papa São João Paulo II nos diz o seguinte: que a era da igreja começou com a descida do Espírito Santo na presença de Maria. Aqui o Papa ele quer lembrar a importância da devoção a Nossa Senhora nesse processo de recebermos o Espírito Santo de Deus. Um outro autor nos diz: para podermos estar bem preparados para uma maior intimidade com o Paráclito, para sermos mais dóceis às suas inspirações, o caminho é Nossa Senhora. Os apóstolos assim o entenderam, por isso os vemos ao lado de Maria no cenáculo. Ou seja, um caminho seguro e certo para nós recebermos o Espírito Santo é antes sermos devotos de Nossa Senhora. Como disse e como gosto de dizer, Nossa Senhora é a esposa fidelíssima do Espírito Santo. E o que atraiu o Espírito Santo em Nossa Senhora? A sua docilidade. E ser dócil é o que? É ser humilde, é ser pequeno. O Espírito Santo habita no coração que está de mãos vazias, no coração que se faz pequeno. Por isso que Santa Teresinha diz que Deus não resiste a um coração que se faz pequeno, um coração que se faz dócil, como uma criança que deixa se conduzir pelo seu pai e pela sua mãe. Então temos que ser devotos de Nossa Senhora, porque temos que ser humildes, temos que ser dóceis como ela.
no nosso relacionamento com Deus. E por isso, São Luís Maria Grignion de Montfort nos diz: quando o Espírito Santo, seu esposo, encontra Maria numa alma, voa para ela, entra nela com plenitude e comunica-lhe tanto mais abundantemente, quanto maior lugar esta alma dá à sua esposa. Ou seja, quando o Espírito Santo encontra a sua esposa numa alma, facilmente ele habita naquele coração, porque ali ele encontrou a sua esposa. Quanto mais mariano nós formos, mais cheios do Espírito Santo nós seremos. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, peçamos o Espírito Santo de Deus sobre nós, para que possamos viver uma vida sobrenatural, uma vida conforme a vontade de Deus. Por isso, podemos rezar novamente a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vindes por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa.